Destruíram o cerrado para construir o estilo neolixo. Que é esse estilo aqui que é exatamente a ausência da arquitetura. É uma parede e um fundo no meio da rua, com o nome do comércio em cima. O Brasil tem um problema de arquitetura e urbanismo que é exatamente não ter qualquer arquitetura e urbanismo. Muito se diz, mas sempre se diz por parte de uma pessoa que realmente não observou, não precisa nem estudar, não é uma pessoa que não estudou apenas, é que não observou um pouco a realidade das próprias cidades brasileiras, que as cidades do Brasil são feias devido à arquitetura modernista. E casa estilo caixote e brutalista, esse tipo de coisa. Cara, quem me dera. Porque é feia, é feia. A arquitetura brutalista é horrível, casa caixote é horrível, aquelas casas típicas de condomínio que é um quadrado é horrível, mas não é este o problema da arquitetura do Brasil. Porque isso é um nicho, um subnicho de qualquer cidade, é tipo 5% dos imóveis. O problema mesmo é exatamente a ausência de qualquer arquitetura, tá? Sem entrar no âmbito do urbanismo, não tem urbanismo no Brasil, não tem. Existe formalmente, a cada 10 anos, lá, o plano diretor, que em teoria definiria o urbanismo, mas é mentira. É um engano coletivo, não existe, na verdade, urbanismo. É no documento, no papel só que tem urbanismo no Brasil. Quando você sai na rua e olha a cidade, você não vê qualquer tipo de urbanismo. Ao contrário, é um grande de um remendão. O Brasil tem uma cultura que tende sempre ao centrão, sempre a normalização do anormal, sempre a não seja radical. Isso é muito radical. Então nunca as pessoas pegam e falam, pessoal, vamos organizar a nossa cidade e fazê-la bonita? Não, é muito radical. Quer dizer que você vai travar as construções, você vai travar um tempo, você vai agora definir que este bairro vai ser assim, este vai ser assado, todo mundo vai ter um padrão, vai ter um padrão. As calçadas não vão ser cada um faz de um jeito a calçada, vai ser padronizada, igual no primeiro mundo. Não, isso é muito radical. Mas veja bem, tem que negociar com todo mundo que tem imóvel, sabe? Aí não anda, porque a gente tem essa cultura que tende sempre ao acordão. Mesmo que seja todo mundo acordar de ficar na merda. Todo mundo concorda que vai continuar na merda, certo? Aí, devido a essa cultura, não deu para fazer um urbanismo. E a arquitetura é impossível de ser feita numa sociedade assim. É impossível, porque a arquitetura necessariamente ela é reflexo de uma coisa maior. A arquitetura, ela é reflexo não de uma conveniência, não de um acordão. A arquitetura, ela é reflexo de uma tradição, de um modo de pensar, de um ethos, de um modo de ser de uma população. Ela não é só fruto disso, também tem influências da geografia e tal, mas o motivo primordial pelo qual existe arquitetura em um local é este local tem uma cultura aqui, tem um modo de ser aqui, tem um modus vivendi neste local, neste povo. E visualmente, esteticamente, eu tenho que me conformar a isso. Aí nasce a sua arquitetura. Ocorre que no Brasil, devido a essa grande cultura do remendão e tal, que, no entanto, não é desde sempre. Não nascemos assim. Digo, a minha geração nasceu assim, porque a merda da pior geração da história da humanidade, que é a geração anterior à minha, a pior geração desde Adão, a geração pós-boomer, assim, nascidos na década de 60, 70, 80, puta que pariu, vocês destruíram essa porra de país aí, velho. Nossa senhora. Essa pior geração é, achou bonito, achou legal, romper, acharam moderninho, acharam
E eles falavam isso, né? A geração boomer, millennium também. Ah, tem que ser moderno, tipo, coisa de primeiro mundo. Aí vamos destruir as casinhas que nossos avós, que nossos nonos, que nossas nonas, que os colonos que fizeram nossos lugares construir. Vamos destruir as casinhas de madeira de Balneário Camboriú para fazer um puta de um arranha-céu. Porque é legal, é moderno. É sempre um boomer por trás disso. Nunca um zoomer. Ao contrário, o zoomer é o que se preocupa com isso. Eu sei disso porque eu tenho uma página no Telegram. Siga lá, você vai gostar. Vai fazer bem para sua alma estar lá. É chamada Casas do Brasil Profundo. Onde eu mostro casas com arquitetura típica do Brasil, de todas as regiões. Casas que estão sendo demolidas sempre. E todo o meu público é de zoomers, são de pessoas jovens como eu. Os velhos querem se achar jovens. E aí construíram uma coisa horrenda nas nossas cidades. Destruíram a nossa tradição arquitetônica e cederam ao acordão, que se reflete em planos diretores e códigos de obras laxos, que também tornam ausente o urbanismo, além da arquitetura nas nossas cidades. Elas ficam horríveis. Tudo para pensar, não, mas se você fizer um código de obras que exija arquitetura necessariamente, que não, naquele município de João Pessoa, que tem um histórico de colonização portuguesa. O município impõe pelo Código de Obras que toda construção vai ter de necessariamente seguir um estilo arquitetônico neocolonial, colonial português, colonial adaptado para o semiárido no interior da Paraíba. Como, enfim, se você impor pela lei que você tem que seguir um uma ordem daquele modo de ser, daquela cultura, daquele local, do ethos daquele lugar, você vai estar atrapalhando. Eu que só quero ter um comércio que nada mais é que uma parede e um fundo. E em cima da parede o nome do comércio. É exatamente a ausência da arquitetura. É exatamente a ausência da arquitetura e do urbanismo. O problema da arquitetura e do urbanismo no Brasil. É exatamente que não existe qualquer uma. A arquitetura melhor seria que fosse aquele lixo brutalista que Oscar Niemeyer fez em Brasília. Melhor seria aqueles 2 pratos e aquele PlayStation 4 que é o Congresso Nacional. Melhor seria. Porque ainda a gente pode falar que o cara teve um puta de um mau gosto. Agora, a gente não consegue nem falar que tem mau gosto nas nossas cidades, porque elas não têm nem gosto, elas não são nada. É mais desesperador. Fruto dessa geração horrenda, que foi a geração da década de principalmente 70 até a geração Zoomer. Que também não é todo mundo decente com a cabeça no lugar, mas assim, a parte da minha geração que não tem cabeça no lugar, é lógico, é filha de pais que são a pior geração da história da humanidade, que não tiveram a cabeça no lugar mesmo. Então não tinha como. Então eles nem têm tanta culpa, eu sou meio vítima, né? Aí o ponto é, beleza, tá uma merda, o que que eu faço? Eu odeio simplesmente murmurar, simplesmente reclamar. Então, este assunto da arquitetura e do urbanismo no Brasil é algo que eu me debrucei por anos, conversei com arquitetos, li bastante coisa, vi exemplos de diferentes países. Há pelo menos, eu estou fazendo isso há pelo menos 6 anos. E as soluções são muito amplas para eu falar só em um vídeo, então eu pretendo fazer mais vídeos sobre. Mas eu pensei em uma das soluções, e que é meio que uma coluna vertebral de várias outras soluções, de outros males do Brasil, que é de interiorizar após construir e assim remigrar população. Explico. Você
construa cidades em estilo colonial português. Aí você saiba, por exemplo, na Caatinga nordestina, o estilo colonial português é diferente do estilo colonial português do litoral nordestino. Porque eles aclimataram genialmente a arquitetura lá do interior. Então, quando eu digo colonial português, você entende que eu estou admitindo essas nuances. Em todo o Brasil, com exceção do Sul e de partes do estado de São Paulo, que tiveram colonizações de outros povos europeus, ucranianos, poloneses, alemães, italianos, notadamente esses povos, que esses municípios, tipo Gramado e Canela, deveriam ter uma exceção de, não, aqui você pode seguir a arquitetura também austríaca, germânica, italiana, etc. Todo o resto do Brasil deveria ter como padrão, definido numa lei nacional de diretrizes urbanísticas do Brasil, diretrizes, não definições. E isso caberia aos municípios. Mas a lei nacional daria as diretrizes. Olha, necessariamente, e está lá escrito, o seu município tem que seguir a tradição de pelo menos 3 gerações anteriores. A tradição histórica. Você pegue cidades que não existem e as faça, já num estilo arquitetônico ótimo, que vai seguir o padrão português, mas adapte ao Brasil no seguinte fato: você não deve fazer uma nova Ouro Preto. Você não deve, embora eu esteja sugerindo construir novas cidades no interior do Brasil, tipo em Roraima, tipo no Amapá. Cidades fantasmas, tá? Não tem gente lá. Você vai pegar territórios, e são muitos territórios que deveriam estar preenchidos, até por uma questão de soberania nacional. Você já resolve esse problema. Você construa cidades lá, e nisso você já vai gerar uma grande empregabilidade. Você vai criar lá já uma classe média de pronto, só de fazer as obras. Porque esses trabalhadores vão precisar de médico, esses trabalhadores vão precisar de dentista, vão precisar de padeiro, etc. E eles vão vir da onde, esses profissionais? Vão vir da capital mais próxima. Então, se você fizer uma cidade no interior de Roraima, ele vai vir de Boa Vista. Você já começa a desinchar uma cidade grande. E o ideal é que as cidades, mesmo capitais, não sejam colossais. Não sejam de nem 1 milhão de habitantes. Isso não é legal, tá? Bom, você faça uma cidade no estilo português, mas não faça igual em Portugal, ou igual em Ouro Preto, que é com um urbanismo fechado, ruas estreitas. Faria sentido se a gente estivesse na época que Ouro Preto foi construída, em que existiam poucos portugueses, existiam poucas pessoas. Em Portugal é pequeno, existem também poucos portugueses, então o urbanismo deles é estreito, tipicamente da Europa. Mas nós estamos na América. Nós estamos no continente americano. Aqui tem terra pra caramba. E, aliás, nós devemos ocupar o máximo de terras possíveis. Então, a minha sugestão é: construamos cidades onde não existem ninguém hoje, cidades fantasmas, excelentes apartamentos, excelentes casas, mas todos com uma arquitetura portuguesa. Daremos preferências para casas com um lote grandão, igual aqueles que você vê em filme americano, mas eu não estou sugerindo um urbanismo americano. Esse urbanismo na verdade, que o pessoal associa um urbanismo típico dos Estados Unidos, mas não é típico dos Estados Unidos. No Canadá é assim também, na Austrália é assim também, na Nova Zelândia é assim também, na Arábia Saudita é assim também, no Kuwait é assim também, ruas largas, lotes grandes. Isso daí é uma coisa de qualquer país continental, ou seja, não europeu. E também não japonês e tal, das Américas. Basicamente, esse é o ideal de urbanismo: ruas largas, lotes grandes, de países grandes, né? Deveria ser o nosso padrão. Ao mesmo tempo, devido a essa questão geográfica, a gente faz um urbanismo
generoso assim e segue a nossa arquitetura típica, que é a portuguesa, que a nossa última e penúltima geração abandonaram por completo, mas nós devemos retomar. Porque ou a gente retoma a nossa arquitetura dos nossos bisavós, porque nossos avós e pais abandonaram, né, essa arquitetura, então cabe a nós retomar dos nossos bisavós, que eram os últimos sãos neste país, ou, cara, o nosso povo vai ficar cada vez mais bárbaro, porque o povo fica bárbaro quando está vivendo numa cidade sem arquitetura. Assista o documentário Why Beauty Matters, porque a beleza importa, do filósofo britânico Roger Scruton, o qual eu tenho várias reservas, mas este documentário é excelente. E você vai entender que o povo fica doente se ele vive numa cidade feia. Então, nós passamos essas cidades com urbanismo de país grande. E a arquitetura histórica nossa, que é basicamente a portuguesa, e a gente pega o pessoal, tipo, da favela da Rocinha, são 150 mil almas, e a gente vai falando pros caras, quem aí tem filho? Não, eu tenho um filho. Não, você tem um filho, você pode sair daqui agora. Aliás, você deve sair daqui agora e você tem duas opções. Ou você sai daqui e arranja um lugar para morar fora desta favela, porque a gente vai destruí-la e a gente vai, no lugar dela, fazer um puta de um parque. Um puta de um parque onde a Rocinha vai ser um parque maravilhoso. Assim, vai ser um baita de um centro turístico no Rio de Janeiro. Um parque gigantesco, onde hoje a Rocinha, com árvores e tudo mais que a gente vai plantar. Então, você tem que sair. Ou você sai e arranja um lugar, ou se você quiser, eu te dou um apartamento, eu te dou uma casa lá naquela cidade chamada Nova Lusitânia do Norte, que é uma cidade que a gente construiu com ruas bem feitas e tudo, lá em Roraima. Agora, se você for lá, você quebrar essa casa, se você for lá e você varzear a cidade. A gente vai fazer um estado policial. Vão filmar a tua cara em todo canto nesse lugar. Se você varzear ali, a política vai ser de lei e ordem, igual em Singapura. Em Singapura, se você jogar um chiclete na rua, você vai para a cana, você vai para a cadeia, e eu não estou exagerando, é mesmo isso. É crime! Não é contravenção penal, é crime mesmo, da cadeia, se você jogar um chiclete na rua em Singapura. A gente vai fazer isso, porque é assim que você trata povos que não têm uma matriz civilizatória já advinda de um povo civilizado. Com isto, você civiliza. Ao longo de uma, duas gerações, esse indivíduo vai ser civilizado. Igual o povo de Singapura, era bárbaro. Era bárbaro. E ficou civilizado. Bom, a gente vai desafogar o Rio de Janeiro quando a gente fazer isso e tirar todo mundo da Rocinha. Não é que vai todo mundo para Nova Lusitânia do Norte, tá? A gente faz, sei lá, umas 20 dessas cidades. Cada uma com 20 mil, 25 mil habitantes. Em todo o oeste interior do Brasil, no interior norte, o interior sul, do centro-sul não, eu tô falando oeste, nordeste não, norte, a gente faça isso. Bom, a Rocinha a gente destrói. Tem um monte de cidade no interior mesmo, do Mato Grosso do Sul, que é assim, 5 quarteirões. Em Minas Gerais também. E são horríveis, não tem arquitetura nenhuma. É uma parede e um tijolo reto, que se chama teto. Isso não dá pra gente falar para o indivíduo, ó, vamos reformar tua casa e fazer aqui um estilo português. Não, é muito mais fácil a gente demolir. A gente vai fazer uma casa para o indivíduo. Ele vai se mudar, ele vai sair. A gente vai demolir aquela cidade. Ponto. Se quiser, a gente deixa para iniciativa privada. É uma opção. Ó, vocês querem fazer uma cidade aqui? Ninguém vai pagar IPTU aqui por 30 anos. Se quiser, os lotes estão aqui, mas rigidamente você vai seguir essa arquitetura, esse urbanismo, vocês vão ter o ônus de pavimentar, fazer tudo aqui, tudo bem? Tudo bem. Vejam, em alguns casos, como a cidade de São Paulo,
tem que ser uma medida um pouco mais excepcional, porque não dá pra gente tirar 20 milhões de pessoas, não dá. Eu acho que daria para tirar umas 5 milhões, mas 20 milhões não dá. Aí sim, a gente vai ter que construir moradias provisórias e a gente vai ter que ir destruindo bairro ou partes de bairro por partes de bairro, pondo ao chão, erguendo de novo, mas aí em arquitetura certa. O padrão no Brasil todo vai ser reconstruir em arquitetura portuguesa. E as pessoas vão morando em locais provisórios, enquanto isso, e a gente vai construindo. E elas vão retomando, mas sempre fazendo um incentivo. Olha, se você se mudar para outra cidade, lá de Nova Lusitânia do Norte, você vai ficar 10 anos sem pagar imposto de renda. Você vai ganhar um apartamento. Você vai, a depender do tamanho da sua família, ter uma casa. Você. E muita gente vai de livre e espontânea vontade, tá? Principalmente empreendedores. O cara vai ser o pioneiro naquele ramo, naquela cidade. Então é atrativo também para isso. Isso necessariamente num ambiente em que o Brasil já esteja fiscalmente ordenado, e isso é até como uma forma de a gente fazer. Prestem atenção, a gente fazer o desenvolvimento de uma indústria de construção urbana. A gente vai fazer umas cidades. E eu acredito que nós teremos um know-how, a gente vai saber como fazer melhor que qualquer país no mundo. Cidades decentes. E Angola precisa muito de cidades decentes. Moçambique também. Malawi também. Somente a Namíbia, na África inteira, que é o continente que mais tem gente, e mais tem gente vivendo em situações precárias. Somente a Namíbia tem cidades dignas. Nem a África do Sul chega perto da Namíbia. E essas cidades que eu estou falando, que a gente tem que construir, tem que seguir um urbanismo igual ao da Namíbia. Pesquise antes de julgar. O urbanismo da Namíbia é igual ao da Flórida, tá? Vá no Google Maps e veja. Cidades da Namíbia. Procure no Google Maps uma cidade feia da Namíbia. Das fotos que estão disponíveis lá. Você não vai achar. E é assim que tem que ser a nossa cidade. Se o povo da Namíbia conseguiu, nós conseguimos. Agora, diferente do povo da Namíbia, eu acho que o nosso povo que vai colonizar essas cidades são bárbaros. Então aí o jeito vai ser estado policial mesmo. E vai ser bom até. O estado policial vai ser: o camarada jogou um lixo na rua, a gente multa. Esse dinheiro já serve para ressarcir os altíssimos custos que a gente vai gastar nisso. Bom, mas voltando para a linha de raciocínio, quando a gente tem esse know-how de como construir cidades, a gente vai ofertar este serviço e vai trazer divisas para o nosso país para a África. Assim como a China desenvolveu um know-how de como fazer infraestrutura eficiente e rapidamente na China, fazendo a própria infraestrutura, a gente vai ter aprendido a fazer cidades no interior do Brasil e a gente vai começar a prestar esses serviços para os países da América Latina e da África, principalmente da África, que não são urbanizados e precisam se urbanizar urgentemente, tem uma população crescente. Então a Nigéria, por exemplo, eu vislumbro na Nigéria um cliente em potencial que vai nos trazer divisas pra caramba. Enorme. E a gente assim amarra esses países, geopoliticamente falando, economicamente falando, conosco. Tal como a Rússia os amarrou devido à sua assistência militar e a China os amarrou devido à sua assistência em infraestrutura, a gente pode os amarrar devido a uma assistência nossa em questão urbana. E a gente colabora para que eles se desenvolvam assim, fortifica a aliança com eles, traz divisas para nós, nos tornamos uma referência nisso e eu tenho certeza que existem, eu não sou arquiteto, eu tenho certeza, no entanto, que existem arquitetos no Brasil. Eu conheço alguns que conseguiriam criar um estilo típico de arquitetura do Brasil. Existem, tá? Existem, já desde mais de 100 anos. Mas eu digo um estilo
próprio de arquitetura e de urbanismo do Brasil. Eu disse que a gente tem que seguir aquele padrão de urbanismo que a Namíbia segue e tal, mas na verdade teria que ter alguma adaptação. E as mentes geniais da arquitetura e do urbanismo do Brasil, a despeito da maioria dos formados em arquitetura e urbanismo hoje em dia serem retardados, tal como os formados em todas as demais faculdades, porque as faculdades foram tomadas pela pior geração da história da humanidade nos cargos de professor e eles só ensinam groselha. Eu acredito e eu conheço arquitetos que conseguem conceber estilos propriamente brasileiros e adaptados aos tempos de hoje. E isso iria aumentar também o nosso poder brando, nosso poder cultural, nosso poder de influência através dos costumes nacionais para o mundo. A gente começa a fazer produção, novelas, filmes nessas cidades também. A gente, igual os americanos fizeram lavagem cerebral na nossa cabeça através daqueles filmes, naqueles bairros suburbanos, com cerquinha, na casa gramada americana. A gente consegue fazer isso também, só que tudo tropical. Ao invés de esquilos, a gente vai ter saguis nos nossos filmes. Então, assim, eu estou vislumbrando para vocês como que a gente resolve um problema e a gente resolve vários, ó. A gente resolve a densidade populacional, consequente que a gente vai reduzir a população de São Paulo, Rio de Janeiro, esses locais que são hiperpovoados, e a gente vai assim resolver já em partes o custo de vida nesses locais. Depois a gente vai resolver o problema de saneamento. É muito mais fácil do que você fazer um saneamento básico em toda a zona leste de São Paulo, você mandar essas pessoas para uma cidade que você já fez do zero um saneamento básico lá em Nova Lusitânia do Norte, no Amapá ou em Roraima. A gente resolveu crise de natalidade, porque a partir do momento que as pessoas terem um lugar para terem filhos, um imóvel delas, elas vão se sentir seguras para ter filho. A gente resolveu, em partes, problema econômico, mas de forma artificial, eu sei. Foi induzido pelo Estado, eu sei. Mas a gente empregou muita gente nessa construção dessas cidades. A gente começa a amarrar alianças geoeconômicas com outras nações. Então, o nosso poder bruto aumenta, a gente traz divisas, o nosso poder bruto aumenta de novo, porque a gente melhora a nossa economia. A gente ajuda a não deixar surgir o crime organizado, porque o crime organizado depende de favelas. Se eu estou propondo acabar com a Rocinha e com todas as favelas, só mandar a população das favelas de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Recife, etc, 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 todo o leste do Brasil, para morar em cidades ordenadas no oeste, o crime organizado já não tem escudo humano nas pessoas da favela que ele possui hoje. De tabela, a gente melhora a cultura, porque o indivíduo vai morar num lugar bonito, a cultura dele melhora, a civilidade dele melhora. E sobre o estado policial que eu falei. Então, cara, mesmo só por não ter um vagabundo de um traficante impondo baile funk pra ele lá, ele já vai deixar de ser menos barba. Aí ainda você põe um estado policial que vai multá-lo em 1.000 conto para cada balinha que ele jogar na rua, ele vai se civilizar mesmo. Eu já tô enumerando 9 pontos que a gente resolveu. Tem mais. A gente resolve o nosso turismo, porque o Rio de Janeiro vai ficar muito mais visitável quando a Rocinha virar parque. A gente resolve nossa temperatura, porque tendo menos construções, o que vai ter de prédio para a gente derrubar em São Paulo, com isso não é brincadeira, não. As cidades vão ficar mais amenas em seus climas. A gente vai começar a exportar um soft power, um poder brando. Pô, as cidades do Brasil têm um estilo próprio do Brasil. Não sei se vocês já viram as cidades da Tunísia. São lindas. África, país islâmico, eu tô falando. É linda. Vê lá. Tunis, como é a arquitetura. Linda. Aquela arquitetura típica dos árabes. Não pense você que só porque você está no terceiro mundo, sua arquitetura é feia, tem que ser feia. Você tem que ser feio em seu país. Não. O povo então vai se lembrar do Brasil e vai ver, nossa, o Brasil, aquele país de ruas largas e onde eu vi novelas brasileiras e caramba, como os autores de produção audiovisual do Brasil conseguem fazer roteiros bem feitos. E se eles forem só
induzidos a fazerem decentes, ao invés de fazer filmes como Cidade de Deus em uma favela, começarem a fazer filmes como O País de Deus, em locais onde, ao invés de esquilos, você vai ter saguis, ao invés de uma cerquinha e um gramado, você vai ter uma hortinha nesse gramado, porque é tropical, você consegue fazer uma horta aqui, coisa que nos Estados Unidos não tão facilmente. Ao invés daquela casa típica de madeira americana, vai ser num estilo mais português. A gente começa a fazer uma exportação cultural aí. Aí a gente vai se tornar. Então vejam, são vários problemas que a gente resolve de uma vez e eu postulo por isso.